Olá, extraordinários! Tudo bem com vocês? Me chamo Jéssica com G e nosso canal E Por Que Não? Vamos lá? E por que não falar sobre o medo? O medo, ele acompanha todas as pessoas do início de toda a sua faixa etária, não é mesmo? Mas lembre-se que ter medo não é o problema. O problema é ele te paralisar. Ele não pode fazer isso, não permita, tá bom? Quero falar para vocês, compartilhar algo que eu aprendi, testemunho de vida próprio, né? Como eu consegui tirar minha CNH, Carteira Nacional de Habilitação A e B, tá bom? Vou contar para vocês a experiência e aqui neste vídeo vou deixar cinco dicas para que vocês possam estar fazendo aí quando tirar a sua carteira, tá bom? Talvez seja benéfico, posso te ajudar, tá bom? Quem sabe, posso ajudar alguém aí, certo? E já agradeço desde já aí a sua contribuição em estar curtindo, agradeço também por estar compartilhando, por estar deixando a sua contribuição na descrição do canal. Muito obrigada. Vamos lá então? Bom, tem um verso aqui que falou muito para mim nessa época, que fala Josué, pode pegar na sua Bíblia aí e acompanhar comigo. O que diz Josué 1:9? Diz assim, acompanhem comigo. Diz isso: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Pessoal, é muito real isso. Eu queria tirar a carteira e esses versos, isso foi no ano e Deus falou comigo 1 ano e meio antes. Eu disse, meu Deus, vai acontecer alguma coisa? Que Deus está me preparando antes de acontecer? E aí eu fiquei preocupada, só que eu comecei a relaxar. Eu disse, não vou ficar tão preocupada assim. Vou descansar no Senhor, não vou me preocupar. E aí eu vi as mensagens sempre assim, pichada em alguma parede, em algum muro, seja forte e corajoso. Eram pessoas que iam pregar, usavam a mesma palavra, músicas também. Tinha também, quem sabe aí, eu fui um dia que fui trabalhar, peguei ônibus que estava chovendo. E na parede, assim, na janela de vidro, melhor dizendo, estava um papelzinho, um post-it amarelo que tinha escrito algo e embaixo tinha Josué 1:9. Eu disse, mas não bate, não tem relação. Mas eu percebi que Deus queria falar comigo através desse verso. 1 ano e meio falando sobre Josué 1:9. E aí eu percebi que Deus queria me ajudar nesse momento de medo. Deus, ele se importa com você, tá bom? Ele é homem, ele foi homem e hoje ele é Deus. Ele tá ali intercedendo por você neste momento, orando por você e por mim. E ele sabe o que te agrada, o que te faz ter medo, ansiedade, preocupação, alegria, essa euforia. Deus sente tudo com você. E ele sentiu meu medo. E olha só o que aconteceu. Acompanhem comigo. Tá? Esse vai ser o primeiro. E aqui, antes de tudo, faça metas. Tá? Você precisa estar onde está, tá bom? E fazer metas no papel. Pega um papel A4, põe na planilha, no computador, em alguma coisa. E aí você coloca plano pequeno, médio e grande. E trabalha para conquistar todas essas metas. Se não conquistou, deixa para o próximo ano. Se você conquistou, vibre. Pega uma taça, tem uma taça aqui que eu comprei. Compro suco de uva integral, eu coloco e brindo comigo mesmo, com meu esposo, e falo assim, parabéns, Jéssica, isso é pela sua conquista. Tá? Eu sempre faço isso. Faz você também. E, antes de tudo, eu queria tirar CNH, só que eu não tinha colocado no papel. E aí, eu fiz planos. Quando teve a oportunidade, eu disse, não vai dar para poder fazer, dei oportunidade para meu irmão. Eu disse, ano que vem eu vou tirar essa carteira. E aí a oportunidade chegou e eu tive que passar a oportunidade para meu esposo. Aí fiquei assim, cara, por que aconteceu isso? E eu coloquei no papel, dessa vez, novamente. E aí, quando eu cheguei lá, que fui dar uma olhada, eu disse, dessa vez, ninguém vai me impedir. Deus, ninguém vai me impedir. O Senhor que vai me ajudar. Escrevi, pessoal, coloquei lá dia, local, valor que eu iria gastar, tudo direitinho. E aí, eu comecei a orar ao Senhor.
E sabe o que aconteceu? Deu certo, dessa vez era minha, glória a Deus, deu certo. Pessoal, a gente quando faz planos, achamos que parte daqui, que vai chegar aqui, junta tudo e o resultado tá perfeito. E não foi bem assim, coisas aconteceram. O Detran, aqui onde eu moro na minha cidade, estava em reforma na época. E aí eu falei assim, olha só, não vou ficar esperando não, tem validade, tem prazo, vou ficar aqui esperando até, né? E se passar, vou ter que pagar mais dinheiro, investir tanto para refazer, não vou fazer. Aí eu disse, me diz aí qual cidade vizinha que eu posso ir mais rápido que vai me atender. Parti eu para a cidade vizinha para fazer. Fiz a papelada, abri tudo direitinho. E aí eu voltei para cá e fiquei assim, vou para a cidade vizinha, volto para minha original. Cidade vizinha, volto para mim. E depois dessa situação toda, eu achei que seria tudo muito fácil, porque eu estava fazendo a minha aula no meu serviço, então a internet sempre caía. Eu disse, não tá dando certo, deixa eu ir para presencial. Eu consegui ir. Cheguei lá, vi outros desafios. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu disse, eu preciso estudar, tem que correr atrás. Comecei a correr atrás. E aí, quando fazia a prova, orei muito a Deus. Eu falei, Senhor, me ajude. Fui para essa cidade vizinha novamente fazer a prova e Deus me ajudou. Não sei porquê, mas a moça tinha colocado reprovada. Depois ela riscou e colocou aprovada. Eu não sei o que aconteceu, mas agradeço a Deus porque fui aprovada naquele momento. Pessoal, algo que eu achei muito interessante, sabe o que foi? Tem gente que só aprende com seus erros, tem outros que aprendem com o erro dos outros, tá? E eu aprendi com os erros dos outros. Eu gostei muito. Eu falei assim, vem cá, fulano, vem cá, me ajuda aqui. Para você fazer a sua aula, a sua aula prática, né, de carro, o que você perdeu, o que você ganhou, né, nas experiências. E eles contaram para mim. E eu comecei a perguntar e comecei a gravar na minha mente, que ele me chamou a atenção. E esses erros me ajudaram para fazer, né, a prova prática. E, pessoal, comecei a ter a aula prática. E aquela minha preocupação toda, e agora, será que vai dar certo? Tive muito medo, fiquei muito nervosa. E nesse medo eu comecei a perceber que eu estava mais atenta aos sinais, às coisas que Deus ia falando. E, gente, o verso que falou meu coração, isso foi de Josué, foi que me encorajou a continuar, a não desanimar, certo? Uma outra coisa aqui, eu tive hiperfoco. Tudo que eu estudava, eu ia escrevendo. Eu escrevia a primeira parte, segunda parte, quando fizer o percurso, né, que foi a parte prática, naquela árvore verde faz isso, freio, embreagem, a marcha, e eu ia. Não tinha nada muito assim, para poder, né, me atrapalhar naquele momento. Mas, pessoal, no dia meu, que eu ia fazer, né, isso eu fiz o quê? Demorou um pouquinho de marcar, e aí quando conseguiram marcar, eu fiz uma aula extra antes do dia e outra horas antes da minha prova, que foi no dia seguinte. E aí eu fiz 3 orações ao Senhor. Senhor, eu falei com ele que era estar em jejum nesses dias aí, né, do reforço e do segundo reforço, que é no dia antes de começar. Minha oração foram 3. Deus, me ajude a passar, ajude para não chover. A banca do Detran, as pessoas que estejam ali, eles venham a ser muito tranquilos, né? Não venham a me deixar nervosa, mas que sejam pessoas maravilhosas, tanto para mim e para os que estariam ali. Essa foi a minha oração. E, pessoal, meu hiperfoco foi tão grande que eu escrevi. Tipo assim, eu tava na consulta médica e aí eu escrevia tudo isso. Quando eu escrevia o passo a passo, eu percebi que eu tinha que estar lendo. Então eu li e gravava, via vídeos, né? E também perguntava às pessoas para poder lembrar. Eu comecei a fazer isso bastante, dizer para vocês, com muita ajuda de Deus. A professora falou, você quer ser a primeira? Eu disse, não quero, claro que não. Meu esposo estava fazendo, né? E antes de mim, ele falou, não faz como primeira. Primeiro você vê e depois você toma a sua decisão. Tudo bem, eu não quero ser. E ela colocou outra pessoa. Depois, quem era a próxima seria eu. E eu fui. Gente, naquele momento eles tiraram a foto e falou, tá preparada? Eu disse, tô. E aí eu falei, Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, me ajude. Entra dentro do carro comigo. Me ajude que eu tô muito nervosa. Só que nesse momento eu lembrei das músicas que eu estava ouvindo e também o verso de Josué 1:9. Quando eu entrei, que eu fui, gente, minhas pernas cambaleavam, tava assim, ó, eu não sei se eles viram, mas eu sentia assim, cambaleando de tanto nervosismo que eu estava. Entrei no carro, abri, eu falei, Senhor, entra antes de mim, entra e me ajuda. Entrei
Respirei fundo, não respiração pelo peito, mas pelo diafragma. Aí eu respirava pelo diafragma e pedi ajuda a Deus. E Ele me ajudou, pessoal. Em minutos também, bem menos do que eu estava fazendo de sempre. E eu fiquei séria, acabou. E aí, pessoal, fiz todo o procedimento, o percurso certinho, deu tudo certo. Graças a Deus, foi por Ele que eu consegui. E vou deixar a foto pra vocês aí, tá bom? De como eu consegui. E eu coloquei os 3 dedinhos pra cima, que era em homenagem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque Ele me ajudou. E eu vou deixar aqui então as 5 dicas. A primeira, sempre que fizer a sua baliza, tá bom? Toda vez que se fizer diarreia, lembre-se, o seu bebê está lá atrás, está engatinhando. Então você precisa ter o cuidado máximo. Tá bom? Então, olhe pelo retrovisor da sua frente, olhe pelos da lateral, põe a cabeça para fora, é cautela, põe a cabeça para fora mesmo, olha e olha várias vezes, entendeu? Faça isso. Lembre que quando fizer a ré, você precisa olhar para trás, colocar a cabeça para fora, olha aos retrovisores para que não aconteça nada de muito, grandioso aí com o seu filho na imaginação. Segunda dica, olhe os retrovisores, os de trás também, tá bom? Porque a pessoa que está te avaliando, ela vai estar olhando os seus olhos. Então, olhe os 3, mas olha aquele, tá? Logo de sua frente ali, porque ele está olhando. Toda vez que eu olhava, tinha uns olhos verdes, estavam me olhando, que era o da banca. Graças a Deus, os 2 foram maravilhosos, tá? Não pressionou a nada, ficou quieto, deu tudo certo. Mas eu olhei. Terceira dica, mexa mesmo o pescoço com força, que eles querem, não é pra você fazer assim com o olho não, tá? É pra você fazer assim, olha, esquerda, direita, retrovisor. Ele quer ver esse movimento que você fez. Se ficar muito reto, tenso, você não olhou, você é desclassificado ali, tira um pontozinho, tá bom? Então, mexa o pescoço. Tá segurando o volante? Encosta o peito pra poder olhar, tá bom? Faz isso. Eu encostava mesmo e fazia assim. Então, eles perceberam que eu estava ali conseguindo orquestrar tudo. Quarta dica, mantenha controle. Jéssica, tô nervosa, eu sei. O medo não pode paralisar, como eu falei no início. Mantenha controle, tá? E respire pelo seu diafragma, tá bom? Isso vai ser de suma importância. E quinta e última dica, mas não menos importante, tá? Confie em quem? Em Deus. E confie em você própria. Vai dar certo, pessoal. Confie, vai e arrasa. E outra coisa, se você perdeu na primeira, perdeu na segunda, perdeu na terceira, na quarta, na quinta, continue. Segue essas dicas, ora ao Senhor. Eu estava em jejum nesse dia que fui fazer a prova, do dia anterior e do dia também. E eu orei assim em jejum e falei, Senhor, me ajude. E Ele me ajudou. Não choveu, tá? Os homens da banca lá foram maravilhosos, certo? E o outro detalhe foi o quê? Eu passei para a glória de Deus, tá? Vamos pro próximo vídeo? Obrigada por compartilhar e fiquem com Deus.